pessoal, tudo bem? Nesse livro eu vou falar pra vocês sobre todas as minhas leituras de março. Março tinha de tudo pra ser um mês super parado, isso porque lá no início do mês eu não tinha nenhum livro de parceria pra ler, não tinha chegado nada aqui em casa. Aí sempre fica aquela, né, pô, vou pegar um livro que eu quero ler, que tá na estante e tal, mas qual? Dei muita sorte, eu comecei o mês com 3 livros de 2015 que eu queria ter lido e não tinha lido. E nossa, foi assim, tipo, o maior acerto da minha vida. O primeiro livro que eu li foi Enfeitiçadas, da Jessica Spotswood, primeiro livro da trilogia As Crônicas das Irmãs Bruxas. E, gente, que livro é esse? A protagonista do livro é a Kate, a mais velha de 3 irmãs que são bruxas. Alguns anos antes tinha tido aquela caça de bruxas na Europa, onde todas elas tinham sido ou dadas como malucas, ou queimadas e aí por diante. Ela tá chegando à idade adulta e com isso ela tem 2 opções. Ou ela se casa, ou ela se junta ao lado feminino da Irmandade, que são os religiosos que tomam conta da cidade. Sendo que ela não quer nenhuma coisa nem outra. Sem contar que ela assumiu pra vida dela que ela tinha que cuidar das irmãs. Afinal de contas, qualquer uma delas que fosse descobertas, elas morreriam, né? Elas são bruxas. E aí o livro vai ter meio que um triângulo amoroso. E, gente, a gente tá numa vibe muito feminista atualmente no país, né? E eu fiquei, sabe, querendo morrer, querendo matar, porque as mulheres não tinham direito nenhum. E a gente vê a situação da Kate querendo proteger as irmãs e querendo cuidar da vida dela e sendo obrigada até pelas próprias mulheres a fazer coisa que ela não queria. E sabe, gente, olha, a Kate tem todo o meu apoio, sabe? É uma mulher muito guerreira que vai fazer tudo que tá ao alcance dela pra proteger aqueles que ela ama. Ao mesmo tempo em que ela tenta se descobrir como bruxa, tenta controlar e treinar, né, os poderes dela. É o primeiro livro, eu não li ainda os outros e... gente, é um livro muito bom. É assim, não dá muito pra explicar, foi um sentimento meu muito forte com relação ao que essa garota passa, e eu acho que só lendo mesmo pra vocês entenderem. O segundo livro do mês foi Morra por Mim, primeiro livro de uma trilogia também, da Emma Plum, publicado pela Farol Literário em 2013. E sabe aquele livro que você sempre quis ler? E aí quando você compra ele, finalmente, você deixa ele parado na estante? Isso é um mal de leitor, sabe? Leitor é uma raça que devia ser estudada. É uma espécie à parte no mundo, né? Mas enfim. O livro, ele é sobrenatural e ele se passa em Paris. Me diz, um livro, um só, gente. Um livro que se passa em Paris e que não seja lindo, porque eu desconheço. Todos os livros passados em Paris que eu li foram maravilhosos, gente, porque Paris é maravilhoso, não tem como não ser maravilhoso. Mas enfim, a protagonista acabou de se mudar pra Paris com a irmã, porque os pais dela morreram num acidente e ela vai morar com os avós. E ela fica muito isolada na cidade, muito solitária, porque ela passou muitas férias em Paris. Então a cidade traz muitas lembranças pra ela, sabe? Mesmo que ela esteja querendo recomeçar a vida, é difícil. E é aí que ela conhece o Vincent, um cara lindo, alto, maravilhoso, que esconde um segredo. E um segredo que, olha, tem que ser muito bom pra engolir, porque eu não sei se eu ficaria ele não sei. Não dá pra falar pra vocês o que é, então não dá pra contar muito da história desse livro. Só dá pra dizer que ele é super viciante e que você lê assim, acabou. Quando você vê, a história chegou no final e você quer a continuação. E eu continuo querendo a continuação também porque eu não li e nem tenho. Mas, gente, primeiro, vamos nos apaixonar por essa capa, né? Porque eu não posso passar por esse livro sem falar dessa capa maravilhosa. É linda demais, sabe? Primeiro que rosa com preto pra mim são perfeitos, tá? Não precisa de mais nada. Segundo, que tem a Torre Eiffel aqui atrás. Linda, né? Essa garota de costas, gente, todos os detalhes dessa capa são lindos. Essas trepadeiras aqui, elas são em alto relevo. Elas são aplicações, melhor dizendo, né? Então você passa o dedinho assim nelas, é aquela gostosura só. O terceiro livro entra na mesma categoria do livro anterior.
desejei, comprei e guardei. É um nacional, Procura-se um Marido, da Karina Ricci, publicado pela editora Verus. E eu comecei esse livro porque eu sabia que agora em abril ia sair um spin-off dele. E eu já queria ler, enfim, peguei, fui ler. Ele é bem grande, bem gordo. Eu falei, já que eu tenho nada pra ler, vou pegar esse. Gente, eu amei esse livro. Eu nunca tinha lido nada da Karina. O pessoal fala muito bem da série Perdida, mas eu não peguei pra ler. E eu me diverti muito com esse livro. A protagonista Alice, ela é uma patricinha fútil, sabe? Daquelas bem irritantes. É ela, bem irritante. Só que ela é órfã, ela mora com o avô. E o avô é dono de um conglomerado de empresas, né? O avô é rico e ela usufrui muito do dinheiro do avô. Enfim, ela é super desmiolada e acontece que o avô dela morre. Isso não é spoiler, tá, gente? E ela fica meio sem chão. Só que ela fica mais sem chão ainda quando ela descobre que na cláusula do testamento do avô dela tinha uma pequena condição para ela poder conseguir a herança dela. Ou ela se casaria e teria que passar pelo menos 1 ano casada, ou ela trabalharia na empresa. Ela, que nunca tinha conseguido levar um trabalho a sério, como assim ela ia trabalhar na empresa do avô? Tudo bem, ela chega lá, vamos trabalhar, e ela já acha que vai chegar na diretoria. Ela é posta como uma garota da Xerox, sabe? Pra ficar ralando, assistente da secretária. Olha só, ela começa não tão por baixo assim, mas nunca no cargo de dona de tudo aquilo ali, sabe? E ela quebra muito a cara. Como ela vê que trabalhar vai ser meio difícil, ela decide partir para a segunda opção, que é se casar. E põe um anúncio no jornal procurando um marido de aluguel. Gente, ela tem que ficar casada com no mínimo 1 ano. Olha que ideia de maluco, cara. Mas é aí que surge o mocinho da história. Não, eles não se conhecem na hora do anúncio, eles se conhecem antes. E o primeiro encontro deles é assim, ele não suporta ela não suporta ele, mas um é atraído ao outro. Lindo, né? A gente nem gosta. Muita coisa acontece, eles casam e no final tem uma reviravolta que não era tão inesperado assim, sabe? É muito dinheiro em jogo, é um país que a gente vive, né, gente? Não dá pra pensar o melhor das pessoas, não dá. Então não era inesperado, mas foi muito maneiro. Eu gostei muito da forma como a autora desenvolveu esse livro e eu fiquei apaixonada, gente. Eu não imaginei que eu fosse gostar tanto assim de Procura-se um Marido. Depois chegou de ação do Grupo Record, o livro Uma Fábula Animal no Local, do David, alguma coisa que eu não sei falar o nome dele. Eu só sei que ele era do Arquivo X. E, gente, esse livro é muito interessante. Ele é narrado por uma vaca que descobre a verdade dos matadouros, descobre o que realmente acontece com as vacas fora da fazenda. E sabe, é uma história tão inteligente, há tantas críticas sobre nós e, sabe, eu acho que qualquer pessoa de fora desse mundo que nos visse ia falar, gente, como esse povo é burro. Como esse povo é idiota, eles não sabem aproveitar o que eles têm de bom no país deles. Eles não sabem aproveitar o quanto a natureza é generosa com eles. Eles só pensam em mais, em gastar, em usar e nunca em repor. E, gente, é muito, muito interessante. Tem uma parte que ela faz uma brincadeira, um trocadilho com o iPhone. Ela fala que todo mundo é muito narcisista, né? Que todos os humanos são muito narcisistas. E aí o filho do fazendeiro tá rodeando ela. E aí ela faz esse trocadilho, tudo eu. Será por isso que se chama iPhone, né? Tipo, meu telefone. E, gente, é verdade. O ser humano, o verbo que a gente mais conjuga é o eu. Sabe? É muito inteligente, muito inteligente. Vale muito a pena ler. Ele é pequenininho, sabe? Quem vê a sinopse dele pensa que é um livro pra criança, mas não é.
É um livro bem adulto, um livro bem sério, só que com essa roupagem mais descontraída, sabe? Mas as críticas dele são muito fortes e muito interessantes. Não Queira Saber, da Lisa Jackson, publicado pela Bertrand Brasil. É um romance policial que me deixou de cabelo em pé. Ava, a protagonista, ela tá maluca. Ou melhor, ela não tá maluca. Querem fazer que ela se passe por maluca. Ela teve um trauma na vida dela, que foi o sequestro do filho. Sequestraram ele de dentro de casa na noite do Natal. Isso, claro, gente, ela é mãe. Eu fico pensando... Eu não sou mãe, mas eu penso, se eu sumisse, o que seria da minha mãe, sabe? Eu acho que quem é mãe consegue entender melhor essa reação dela. E ela não quer parar até achar quem fez isso com o filho e qual foi o paradeiro do filho. E ela fica tendo alucinações, achando que o filho se afogou. Na verdade, essa foi a desculpa dada pela polícia, de que ele caiu no mar e se afogou, porque ela vive numa ilha, né? A família dela é praticamente dona dessa ilha. E nessa ilha já teve um manicômio, que tá desativado hoje, mas que tem alguns segredinhos ali por trás desse lugar. E o outro protagonista não, né? Mas um outro personagem muito importante é o cara que chega pra ser o faz-tudo da fazenda, sabe? Mas a gente sabe que ele tá escondendo alguma coisa. E ele guarda esse segredo por boa parte do livro. Boa parte do livro. Tem morte, tem assassinato, tem mistério, tem romance, tem tudo nesse livro, sabe? É um livro bem completo. Eu só não engrenei muito na leitura porque... não sei. Em alguns momentos simplesmente não acontecia nada de interessante, sabe? Ficava naquela mesmice do dia a dia. Então alguns momentos foram bem mais lentos, o rendimento não foi igual, não foi equilibrado ao longo do livro. Mas quando chegou, sei lá, faltando 200 páginas pra acabar, 150 páginas pra acabar, eu li madrugada dentro, porque não dava pra parar. O final é muito legal, muito bom, muita ação. E todos os problemas vão ser solucionados, todas as respostas vão ser dadas. E algumas você fica assim, cara, não acredito que era fulaninho. Eu imaginei 1000 pessoas menos essa. Ou então, pô, esse daí realmente deu mole, sabe? É muito bom, uma leitura muito indicada. É um livro bem grandinho, mas pra quem gosta de romance policial, tem até uma recomendação do Harlan Coben aqui na frente. Então, só reforçando que o livro é realmente muito bom. E aí veio a minha primeira decepção do mês, que foi um presente da Tiffany, da Melissa Hill, que foi um livro que eu esperei muito. Eu acho que o meu maior problema com esse livro foi ter esperado tanto dele, sabe? É um livro que se passa em Nova York e na Irlanda. Fechou. Se passa no Natal em Nova York. E fala da Tiffany. Gente, eu sou uma romântica incorrigível. Se esse livro não tinha de tudo pra ser ótimo pra mim, não existe outro que tivesse melhores elementos. Então eu fui com muita vontade de ler, só que eu achei... Eu não consegui entender o personagem principal, sabe? O Ethan perdeu a esposa, uma pessoa por quem ele era muito apaixonado, e ele teve que cuidar da filha sozinho. A filha tem, acho que 8 ou 9 anos, e depois de 1 ano de relacionamento, ele decide pedir a namorada em casamento. Ele vê que ela se dá muito bem com a filha. A filha acaba aprovando também, a filha fica super contente quando vai comprar o anel. E enfim, só que acontece um acidente, ele para pra ajudar. E as sacolas são trocadas. Nisso ele descobre, nisso não, né? Na noite de Natal, porque tinha que ser no melhor momento, no momento mais lindo, ele descobre que o anel de noivado não está dentro da caixinha da Tiffany, que tem outro presente nessa caixinha. E aí ele vai atrás de descobrir o que aconteceu. E ele descobre a troca, né? Descobre que a troca foi feita com um cara que ele ajudou no acidente. E ele vai atrás pra poder reaver esse anel. Só que, gente, vamos lá. Alguém aqui não tem ideia de quanto custa um anel na Tiffany? Porque eu sei que é caro. Eu sei que é muito caro, porque 1 ou 2 anos atrás eu tava olhando, não lembro por que eu tava olhando o site da Tiffany, porque eu sei que é algo surreal. E eu descobri que um anel dele custava, na época, 24 mil reais. O anel mais barato deles, 24 mil reais. Um anel de noivado, um solitário. E eu falei, gente, não dá, né? E isso foi há anos atrás, então imagina quanto está agora.
Ele não compra um anel mais baratinho da Tiffany, óbvio, ele compra um caro, um que custa milhões de euros. Então imagina quanto custa em real, né? E ele fica com medinho de machucar os sentimentos da menina, porque ela tá com um anel de noivado e tá achando que vai casar e tá achando que foi... Gente, não, para, por favor, para! O anel custa muito, muito dinheiro. Como que você vai ter pena do sentimento da outra pessoa? Essa pessoa não tá tendo pena do seu bolso. Então, não deu pra engolir esse livro. Eu já criei esse problema com o protagonista principal, então o livro foi rala abaixo quase. Só não foi tão ruim, primeiro porque tem alguns elementos legaisinhos na história e tem a filha dele. A filha dele é a coisa mais linda do mundo, gente. Ela é uma criança e ela se preocupa tanto com o pai, sabe? É um relacionamento muito lindo deles. Então isso meio que salvou o livro. E essa capa, diva, porque essa capa é linda, nesse azul Tiffany, cheio de elementozinhos super lindos na capa. É lindo, lindo demais. Eu amei, gente. Eu amei essa capa. Pena que meu casamento não vai ser dessa cor. Pena, porque eu amo. Viajando algumas décadas no passado, eu fui conhecer a Carol, de Aprendendo a Seduzir, da Patricia Cabot, publicado pela editora Essência. Pra quem não sabe, Patricia Cabot é o pseudônimo da Meg Cabot, sobre o qual ela começou a escrever e escreveu vários livros de romances de época. Infelizmente, ela não escreve mais esse gênero, então ela não usa mais esse nome, e ela ficou só com Meg Cabot mesmo. A Caroline, ela vai se casar em poucos meses e ela acaba pegando o noivo numa situação muito comprometedora. Ele estava com uma senhora que não era noiva dele, fazendo coisas que não se deveriam fazer antes do casamento. E aí o que acontece? Ela decide que a melhor forma de reconquistar o noivo dela, por quem ela é apaixonada, é aprendendo a seduzir. Porque vendo aquela cena ela percebe que ela não entende nada sobre sedução e ela é apaixonada pelo noivo e ela quer se casar com ele, mesmo ele tendo traído ela. Isso não é spoiler, tá, gente? É a sinopse. E ela vai atrás do maior libertino de Londres. E aí ela vai atrás do maior libertino de Londres para que ele a ensine a seduzir. Só que nada sai como a gente quer, não é verdade? E óbvio que a situação dela não poderia sair como ela esperava. Qual foi o meu problema com o livro? A mocinha é altamente pacífica. Vamos lá, não importa em que década você esteja, em que século você esteja, sabe? Ela viu o noivo dela traindo ela e ela tinha faca e queijo na mão, sabe? Ela podia se livrar daquele casamento que na época era bem mais complicado, né? Não é igual hoje, rompe. Não é mais assim, né? E não, ela fica defendendo ele o tempo todo. Ela fica correndo atrás dele o tempo todo, sabe? Até que o final eu gostei. Então, claro, junto com o mocinho, que não é mocinho, né? Essa história de libertino que descobre o amor e aí tem que provar pra mocinha que realmente é apaixonada, que não tá só querendo conquistá-la pra uma noite. É a história mais vendida, eu acho, que dos romances de época, sabe? Mas eu adoro. E não teve nenhuma desse estilo em que o libertino não me encantou. E essa não é diferente. Então, apesar da mocinha ser muito passiva, muito chatinha, sabe? Eu gostei muito da história. Vamos ver, tem mais um da Meg Cabot, da Patricia Cabot pra ler. Vamos ver se eu vou gostar ou não, se realmente a autora vai me conquistar nesse estilo diferente. E permanecendo na linha do amor, eu li Sem Clima para o Amor, da Rachel Gibson, publicado pela Jardim dos Livros. E eu acho que esse deve ser o quarto livro da autora que eu leio e não teve um dela que eu não tenha gostado. A protagonista desse livro é a Claire e ela tem um dedo podre. Ela sempre escolhe o cara errado pra se apaixonar. Mas ela não só se apaixona, não é só aquela saidinha, ela se entrega muito aos relacionamentos dela. Ela é uma autora de romances de época, então assim, o amor pra ela é super valorizado. E ela não tem sorte. Só que a última decepção amorosa dela aconteceu num dia
terrível. Era o casamento de uma das melhores amigas dela e ela não podia se desmanchar e chorar, ela não podia fazer nada. Era o casamento da melhor amiga dela. Se ela não quisesse estragar aquele dia, ela tinha que se manter. E ela tenta se manter, ela tenta se manter longe da bebida, ela tenta se manter longe dos homens, porque ela sabe que não deve, mas ela sempre acaba indo por esses dois quesitos. Enfim, ela não consegue e ela acorda num hotel ao lado de um homem que é nada mais, nada menos do que a apaixonite dela de infância. Ela não assume isso não, tá, gente? Mas é claro que ela gostava dele quando ela era criança. O Sebastian é filho do caseiro da mãe dela há anos, tipo, desde que ela se entende por gente. O garoto ficou longe do pai durante anos, só que acontecem algumas coisas que fazem ele procurar o pai, né? Tentar se reaproximar do pai. E aí eles se reencontram. E ele é aquele cara que tem trauma de relacionamento, ele não quer se relacionar, ele quer viver a vida. Só que a Claire se torna uma mulher muito bonita. Ele descreve como é que foi passar a noite ao lado dela. Ela acha que aconteceu de um tudo, mas não aconteceu nada. A gente fica sabendo depois como que acontece, ou melhor, o que não acontece. Ele vê ela praticamente nua e aquela imagem não sai da cabeça dele. E ele começa a meio que correr atrás dela. E, gente, é muito legal. Uma coisa que eu gostei muito nesse livro foi a vida paralela de cada um dos dois. Ela é escritora, ele é jornalista. Então, assim, fala um pouquinho de como são essas profissões. Assim, nada muito, oh meu Deus, agora eu sou uma escritora, sou um jornalista, não. Mas é bem legal, foi muito legal conhecer um pouquinho esse outro lado. Esse livro faz parte de uma série. E não faz, é assim. Na verdade, ele é o segundo livro da série Amigas Escritoras, da Rachel Gibson. Só que esses livros não são dados como série. Ou seja, o terceiro já foi publicado, eu descobri isso depois que eu li esse livro. O terceiro já foi publicado, aí veio esse e os outros dois não foram publicados ainda. Eu perguntei isso pra própria editora, eles falaram que os detentores, né, os agentes, vendem os livros separadamente, não vendem como série, por isso que eles não publicam como série aqui, mas que é assim previsão de lançá-los no Brasil, mas quem sabe lá pra 2017, 2018, então a gente espera. Mas gente, leiam todos os livros dela, na ordem, fora de ordem, leiam todos porque são livros muito legais. E olha, pra quem não gosta de cenas mais sensuais, não é recomendado, porque a autora escreve e escreve muito bem nesse quesito, sabe? É daquele que você tá no metrô assim lendo, sabe? Aconteceu isso comigo, gente, olha que lindo. Eu tava no metrô lendo e do nada eu olhei assim uma cena e eu... Oi? Aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro, encostei no coisa do metrô e continuei lendo meu livro. Mas, olha, vergonha de alguém me ver lendo aquilo, gente. Eu acho que eu fiquei toda vermelha na hora. Já no finalzinho do mês, eu reencontrei uma das minhas autoras preferidas, que é a Nora Roberts, a nova série, a nova trilogia, melhor dizendo, que a Arqueiro tá publicando, que é a trilogia A Pousada, e esse livro é Um Novo Amanhã. A série fala sobre 3 irmãos que têm uma construtora. O primeiro irmão é o arquiteto e ele sempre foi apaixonado por uma das colegas dele de infância, sabe? Só que ela seguiu a vida dela e depois de anos fora, ela volta pra cidade e eles se reencontram, né? E no primeiro momento ele se faz de amigo, mas ele sempre foi apaixonado por ela. Então ele meio que tenta ali conquistar ela e galgando pouquinho a pouquinho. E algo que eu achei muito legal é que ela tem filhos, né? Ela tem 3 filhos. E ver a relação dele com os filhos dela são cenas hilárias. Foi muito divertido. E o lado da pousada também. Eu gosto de uma característica da Nora Roberts, que sempre que ela traz uma profissão, ela costuma explorar essa profissão. Aqui, os 3 irmãos estão restaurando uma pousada, ou melhor dizendo, né, eles estão quase que reconstruindo ela. Então a gente acompanha um pouquinho dessa obra. Quando esse livro acaba, ela ainda não foi inaugurada, mas eu tenho certeza que pro próximo ela já vai ter sido inaugurada e a gente já vai saber um pouco mais sobre o outro lado, né? Pelo que eu vi do próximo protagonista, ela vai trabalhar na pousada
Então a gente vai saber um pouco do dia a dia dessa pousada, de como é que vai ser. Eu gosto muito dessa característica da Nora, de apresentar pra gente outras profissões, de mostrar como é que é o dia a dia. Claro, é meio romantizado, não 100% real, mas ainda assim é interessante. Tem um quê de sobrenatural nessa história que eu não gostei. No início eu achei que ia ser bem legal, mas no final eu achei, sabe, forçado. E não gostei. Eu não tenho nada contra fantasia, ao contrário, é um dos meus gêneros favoritos. Mas nesse livro eu acho que não caiu bem. E eu acho que também vai ser explorado nos próximos livros. Não sei se vai ser tão explorado quanto nesse. Porque nesse teve um... Foi um ponto principal da história, né? Em algum momento ele fez muita diferença. Mas vamos ver pros próximos livros como vai ser. Eu adoro essa capa, eu prefiro as capas originais. Infelizmente a autora não trouxe, a editora não trouxe essas capas pra gente. Eu entendo que às vezes é caro comprar as capas, principalmente quando elas fazem muito sucesso lá fora, mas enfim. Ele é melhor do que as próximas duas capas que são terríveis, mas quando os livros chegarem a gente discute as próximas capas, né? E fechando o mês eu li Temporada de Acidente, um livro que eu fiquei muito ansiosa pra ler. Ela é intrínseca, eu não vou arriscar falar o nome dessa autora. É Moira... alguma coisa Doyle. Ela é irlandesa e a história se passa na Irlanda. O que acontece? Todo mês de outubro, a família da protagonista está mais propensa a sofrer acidentes. E são acidentes que às vezes são leves, às vezes levam à morte. É bem por aí, é bem sinistro. O que não me agradou nesse livro foi um ponto de fantasia. Não que tenha sido ruim, não foi ruim, no entanto que o livro não chegou a ser uma grande decepção pra mim. Eu simplesmente esperava muito e ele não foi tudo que eu esperei que ele fosse. Eu acho que foi levemente exagerado. Acho que foi o mesmo problema do livro anterior, né? Ele foi meio que... não tem como explicar, não gostei. Começou muito bem, começou com um ponto bacana e desandou e no final eu fiquei... sério? Sabe? Ficou meio sem pé nem cabeça, não teve explicação, na verdade, no meio da história. Por um lado, a fantasia foi boa, porque foi uma forma da personagem se reconectar, sabe, com as lembranças dela e trazer algumas explicações necessárias e algumas memórias esquecidas. Mas por outro lado, foi meio... não gostei. Enfim, esses foram os livros que eu li em março, né? Acredito que eu terminei de gravar esse vídeo depois de quase 2 horas, com todos os problemas possíveis acontecendo. Se vocês gostaram, deixe de curtir, de comentar. Eu tinha parado com os vídeos há um tempo atrás, mas uma galera veio pedir pra eu voltar e eu vou tentar voltar aos poucos. Vou começar com os livros de leitura do mês, talvez algumas tags. O que vocês gostarem, vocês podem dizer, que aí, quem sabe, eu tento trazer pra vocês, né? É isso, gente. Beijo. Obrigada. Tchau.